O estuário corresponde a uma zona de transição entre a água doce e a água salgada, ou seja, é o final de um rio e o princípio do mar. Isso é uma zona, um habitat, um ecossistema que tem águas salobras, ou seja, enquanto no mar existe uma salinidade típica de 35 gramas de sal por litro, nos estuários o que nós temos são as chamadas zonas de transição, temos aquilo a que nós chamamos águas salobras. Os estuários são importantes porque albergam uma grande riqueza de organismos, ou seja, uma grande diversidade, e também são altamente produtivos. Isto quer dizer é que recebem grandes quantidades de nutrientes das planícies aluviais, dos vales dos rios principais, onde eles desaguam, e vão ter o quê? Vão originar grande quantidade de indivíduos que existem em grande densidade e biomassa. As cidades desenvolveram-se junto aos estuários exatamente porque os estuários representavam desde a antiguidade zonas de fácil acesso à alimentação, uma vez que existe grande quantidade de alimento nos estuários, existe grande quantidade de peixe, existe grande quantidade de moluscos, etc. E também correspondiam a vias de comunicação para o interior dos continentes. Portanto, representavam sempre zonas de elevada proteção e de fácil acesso ao alimento. Apesar de serem zonas fisicamente de transição, elas correspondem a ecossistemas muito particulares. São ecossistemas que têm uma fauna e uma flora muito típica. Esta fauna e flora muito típica, uma vez que estes sistemas estuarinos são de relativamente pequena dimensão, mas como as maiores cidades se localizam junto aos estuários, elas também são os ecossistemas que maior pressão humana sofrem, nomeadamente esta chamada pressão antropogénica, que muitas vezes, por exemplo, pode ser recebida e pode ser vista facilmente, por exemplo, em termos de agricultura, ou seja, os vales agrícolas que se situam a montante dos estuários vão recorrer, para aumentarem as suas produções agrícolas, vão recorrer muitas vezes a pesticidas. Esses resíduos de pesticidas, através da lixiviação normal nos ecossistemas, vão ter aos estuários. Estes resíduos de pesticidas podem alterar muitas vezes, ou poderão ter origem a montante, mas vão ter as suas consequências mais visíveis a jusante nos estuários. Ou seja, poderão alterar a biodiversidade que existe nos estuários, em termos genéricos e em termos mais pragmáticos, mais humanos, daquilo que nós normalmente sentimos mais na pele. Podem, por exemplo, alterar a qualidade e a quantidade de alguns dos peixes que nós mais comemos. Por exemplo, o robalo, o linguado ou a solha utilizam os estuários como zonas nursery, ou seja, como viveiros. Os juvenis destes peixes estão a crescer nos estuários e só quando atingem o estado adulto é que eles vão para o mar. Se os estuários estiverem, obviamente, a sofrer um maior impacto, uma maior pressão, se, por exemplo, uma maior quantidade ou concentração de resíduos de pesticidas existir, podem acontecer vários cenários. A água já não está em condições e os peixes fogem, ou os peixes morrem, ou os peixes existem, mas poderão ter concentrações de resíduos de pesticidas que poderão levar a que não estejam em condições para nós nos alimentarmos deles ou para nós os podermos usar na nossa alimentação. Por exemplo, é o que nós estamos a fazer hoje ao fazer estas amostragens, por exemplo, no Rio Sado. O Rio Sado é um rio com maior zona, a maior área de produção, por exemplo, de arroz do nosso país. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que para aumentarmos as produções agrícolas, neste caso será do arroz, vamos ter que recorrer a agentes químicos, isso é normal. Esses resíduos, esses pesticidas, ao chegarem ao estuário, vão, em princípio, ter um gradiente de concentração que vai diminuir de montante para jusante. E é exatamente esse gradiente, essas concentrações que nós queremos medir e para saber até que ponto, qual é o impacto que estas produções agrícolas terão na qualidade ambiental do estuário do Sado, que, como nós sabemos, é um estuário muito grande e tem vastíssimas zonas de elevadíssima qualidade ambiental, mas também tem outras zonas que não estarão tão bem em termos de qualidade ambiental. E uma vez que também tem uma zona protegida dentro do estuário, nós queremos também saber até que ponto é que estes resíduos de pesticidas existem nesta zona sul do estuário do Sado.